Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde para você que acompanha a programação da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. Desde já agradecemos a sua audiência, onde você estiver nos assistindo, através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDPE Live ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Neste momento, eu convido você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo escrita aos Efésios, o capítulo 6, os versículos 18 e 19. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o versículo que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos ler a palavra do Senhor? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Glória a Deus. No programa de hoje, contamos com a presença do missionário evangelista Augusto Félix e a missionária Deise Félix, de Vanderbijl Park, em África do Sul. Glória a Deus. Nós vamos estar iniciando a nossa oração, o programa com a oração, e logo em seguida estaremos conversando com os nossos missionários. Oremos então. Querido Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus, queremos te agradecer o privilégio que nos concede de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome para a realização de mais um programa Intercessão. Pedimos a Tua bênção, a direção do Teu Espírito, pois tudo que for comentado nesta tarde sirva para a edificação do Teu povo. Pai bendito, que a Tua bênção nos alcance de um modo especial. Abençoa os Teus filhos que estão já sintonizados conosco, aqueles que já estão compartilhando a programação, aqueles que estarão recebendo o Senhor em seus celulares, o link desta programação. Pai bendito, nós te rogamos a tua bênção também sobre a vida do missionário Augusto Félix, sua esposa, irmã Deise. Ó Deus, que esta tarde seja de bênção, as experiências que estarão sendo contadas, ó Senhor, a mensagem que estará sendo transmitida, fala conosco de um modo especial. Rogamos a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como disse no programa de hoje, nós recebemos o missionário Augusto Félix e a irmã Deise Félix para falarmos da necessidade de intercedermos pela obra missionária. Atualmente, este casal de missionário tem dado continuidade ao trabalho de missões na nossa igreja em África do Sul, em especial na cidade de Vanderbijl Park. Pai do Senhor, missionário Augusto Félix e irmã Deise, para nós é uma alegria tê-lo conosco no programa Intercessão, e eu creio que muitos irmãos que estão em casa também estão felizes em poder rever este casal tão abençoado, não é? De novo conosco para estarmos tratando assuntos concernentes à missão aí em Vanderbijl Park. Paz do Senhor, pastor Jefferson, aleluia. A paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos da nossa amada Rede Brasil. É um prazer todo nosso poder estar participando deste programa tão abençoado que tem nos beneficiado, né? Afinal de contas, os missionários vivem também através das intercessões, né? E da intercessão. Então, para nós é um privilégio muito grande. Pai do Senhor, pastor Jefferson, Amém, Pai do Senhor a todos. Estamos felizes em poder participarmos desse momento tão especial. É um prazer muito grande da parte do Senhor. Glória a Deus. Já assim, gostaríamos de iniciar esse programa já perguntando ao casal de missionários, né? Quais são os maiores desafios existentes hoje na África do Sul? Pastor Jefferson, essa é uma grande pergunta, uma boa pergunta. Né? A África do Sul hoje, né, vive um momento muito especial. Na realidade também como fruto também da sua história. Mas se eu pudesse enumerar, com certeza eu diria que começaria falando dos desafios, né, espirituais
né, desafios espirituais, né, o desafio, eu faço uma separação, pastor, do desafio espiritual do desafio religioso, porque quando eu falo do espiritual, estou me referindo, né, das batalhas que nós travamos com o reino das trevas, as investidas do maligno, e religioso, falando também do contexto, né, especial que esse país vive, como nós vamos comentar posteriormente, não é? E é um dos grandes desafios também, e também o desafio cultural, né? Nós estamos num país com 11 idiomas oficiais, além desses 11 idiomas oficiais, né, é um país que recebe muitos imigrantes do mundo todo. Então a África do Sul é um país, né, um caldeirão cultural, né, de todas as culturas, né, além dessas daqui, de muitos outros africanos que também trazem suas culturas aqui, que migram para este país, né, o desafio é muito grande. E como todo mundo, né, hoje vivemos um desafio social muito grande, não é? É muito desafiador o momento que a África do Sul vive, e realmente, pastor, nada melhor do que estar nesse programa, porque os irmãos, tomando conhecimento, vão orar mais por nós. Com certeza, né? Porque verdadeiramente um dos objetivos deste programa é trazer também aos irmãos a consciência da necessidade do campo missionário, né? Principalmente da obra missionária, porque assim como o senhor acabou de dizer, os irmãos tomando conhecimento das dificuldades que o missionário enfrenta e se sentirão também responsabilizados por levar a causa a Deus. E nós sabemos que o nosso Deus, ele está sempre disposto a ouvir todo aquele que ora, principalmente de forma específica, não é? Não apenas dizer, Senhor, abençoa os missionários, mas expor a necessidade. É verdade que Deus conhece e sabe todas as coisas, mas foi Ele mesmo quem disse, clama a mim e responder-te-ei, não é? Então nós sabemos que Deus, ele tem essa deseja que nós também compartilhemos com Ele a necessidade dos nossos irmãos, especialmente os missionários. Irmã Deise, fica à vontade também, irmã Deise, para contar aí um pouquinho dos desafios, né, da obra missionária aí em África do Sul, especialmente aí em Vanderbilt Park, que é o lugar onde vocês estão trabalhando. É verdade, pastor. Como Augusto mencionou, são grandes os desafios aqui no campo missionário, né? Principalmente quando você está em outro continente, em outra cultura, com outras línguas, né? Outros idiomas, mas o Senhor é aquele que tem nos ajudado, nos fortalecido em meio a todos esses grandes desafios. O Senhor não tem nos deixado sozinhos, né? Nós temos contado com a presença do Senhor, do Espírito Santo, e com a intercessão da igreja, que faz toda a diferença. Glória a Deus, né? Veja como é importante os irmãos estarem intercedendo, como foi dito aqui, né? Pelo missionário, os grandes desafios, principalmente da cultura, porque a África do Sul, como já foi dito, são 11 idiomas, né, pastor? 11 idiomas, sem falar os dialetos, né? Porque já tem dialetos também, né? Exatamente, pastor. São 11 idiomas oficiais, né? E sem contar as comunidades migratórias, né? Elas trazem também as suas línguas. Por exemplo, os moçambicanos estão aqui, falam entre eles a sua língua. Outros migrantes também de outros países da África também trazem as suas línguas. Então, como eu disse, né, esse caldeirão cultural realmente é muito desafiador, né? Sem contar que cada um tem a sua percepção, a sua forma de crer no Evangelho, as suas convicções. E como nós vamos falar posteriormente, dentro desse desafio religioso, né, evangélico, do Evangelho atualmente aqui, realmente toda essa mistura muitas vezes é um dos fatores realmente desafiadores para o missionário que vive aqui.
especialmente na África do Sul. Glória a Deus. Então, os irmãos vejam aí a necessidade de estarmos intercedendo, né? Missionário, nós temos acompanhado o trabalho que a igreja em Vanderbilt Park, sob os cuidados, tem realizado, sob os vossos cuidados, digo, né? Tem realizado nesta comunidade tão carente de Jesus. Por isso, gostaríamos de saber como a sociedade sul-africana tem reagido ao anúncio do Evangelho diante de tantos esses desafios. Pastor, mais uma vez, é interessante a sua pergunta, porque se o senhor fizer uma pesquisa sobre a África do Sul, né, no último censo, eu estava observando que mais de 70% da população da África do Sul, ela se declara protestante, né? A religião, a África do Sul vem de um berço protestante, é um país de colonização, primeiro inglesa e depois, posteriormente, de imigrantes que vieram da Holanda, né? Que são países, né, que eram tradicionalmente protestantes, berço protestante. E então a África do Sul, ela cresceu, né? Ela se desenvolveu dentro da cultura protestante, né? Da cultura evangélica. Tanto é, pastor, que, por exemplo, na cidade que eu estou, aqui cooperando com o nosso pastor, com a igreja em Pernambuco, há muitas igrejas evangélicas. Eu diria que, assim, o problema da África do Sul não é na realidade, igrejas, né, templos, existem bastantes. Agora, o problema, nós estamos vivendo um problema, não é, de uma essência evangélica, não é? Como a África do Sul, como eu disse, ela vem de um berço europeu. Por um lado, as igrejas mais de origem europeias vivem uma secularização, não é? Uma secularização muito grande, né? Igrejas muito secularizadas. É muito comum, pastor, na vida cotidiana de pessoas que vão a igrejas evangélicas, o smoker, né? O fumo, a bebida, sem que isso seja um problema para a sua consciência, né? Eles levam isso naturalmente, não é? Então, a secularização, infelizmente, tem tomado conta de muitas igrejas, sobretudo as igrejas de origem europeias. Por outro lado, as igrejas protestantes de matriz, assim, de origem africana, não é? Ela vive também outro fenômeno que é o sincretismo, ou seja, elas misturam evangelho com crenças tradicionais, com adoração aos ancestrais. Então, o sincretismo, há um sincretismo religioso muito grande, não é? Então, quando a gente vem com um evangelho, da forma que nós aprendemos, primeiramente das Escrituras, e como o evangelho foi passado pelos nossos pais, né, um evangelho, né, ortodoxo. Então, muitas vezes, muitos cristãos aqui, eles têm uma certa resistência, né, quando a gente começa a pregar sobre uma vida cristã, o discípulo de Jesus, né, o que é um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu me lembro, pastor, que no culto de doutrina eu passei algum período falando sobre o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus, não é? Principalmente por quê? Porque cristãos eles já dizem que são, protestantes também, evangélicos também. Então, o Espírito Santo, né, colocou esta palavra no meu coração e eu me lembro que causou um impacto muito grande nos irmãos, né, em muitos irmãos que começaram a ver que não é necessário, não é apenas necessário se dizer, eu sou cristão, como eles dizem aqui, I am a Christian. Não, eu sou discípulo de Jesus, né? Se você pode se identificar como protestante e viver uma vida secularizada, uma vida no pecado, uma vida nos vícios. Você pode se dizer um cristão e pode viver uma vida mundana, mas é impossível você atrair os princípios
do que é ser um discípulo de Jesus e ter uma vida dúbia. Então, a grande necessidade, né, quando a gente leva esse evangelho, que é um evangelho que tem que renunciar ao mundo, o pecado, não é? Realmente, eles sentem um impacto. E nem todos querem abraçar. Outros chegam na igreja, escutam a mensagem e preferem voltar ao seu estilo de vida. Então, o grande desafio, não é pregar o evangelho para uma sociedade que já se considera evangélica e que muitas vezes não reconhece que precisa, né, abraçar um evangelho dentro da essência, não é? Mas o Espírito Santo, ele é o que convence e o Senhor nos dá estratégia. Eu me lembro que quando eu estava conversando com o nosso pastor presidente no gabinete, ele me dando algumas orientações, e ele me deu uma palavra e ele disse assim: Augusto, eu estou lhe dizendo isso, mas quando você chegar lá, Deus também vai lhe dar estratégias, Deus vai falar ao seu coração. Então, o Senhor tem nos dado, né, não só a mim, obviamente, eu digo nos dado, mas eu sei que essa é a realidade de todo servo de Deus que está na missão. O Senhor dá estratégia, né, de acordo com as batalhas, né, de acordo com o contexto, mas que os irmãos orem para que esse país volte à essência do verdadeiro evangelho, não é? E não sejam apenas cristãos nominais, não é como hoje se utiliza aí no Brasil para os católicos, né? Muitos são chamados de católicos nominais. Então a África do Sul vive o efeito ao contrário, né? São protestantes nominais, pessoas que se dizem protestantes, que vão até a sua cultura é toda dentro de uma igreja evangélica, casaram na igreja evangélica, né? As reuniões, mas precisam voltar à essência do evangelho. Precisam não ser apenas protestantes, evangélicos, cristãos, mas precisam ser discípulos, né? Como nós falamos. E quando pregamos na doutrina sobre este tema, né, sentimos um impacto muito grande quando nós falamos sobre o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Então aí não tem como você esconder. Se você é um discípulo de Jesus, você tem que realmente seguir, né, a palavra de Jesus, seguir a Jesus. Jesus disse: vós sereis meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Não é verdade? É verdade. Então este é um dos grandes desafios aqui, né? A sociedade sul-africana, não é? Mas o Senhor opera em todos os lugares. E é interessante pastor. Sim, pode falar, irmã. É interessante como Augusto mencionou, né, nas doutrinas, quando ele enfatizou acerca de ser um verdadeiro discípulo, o quanto isso causou, né, em alguns dos irmãos, né, uma curiosidade a mais sobre o assunto, né, de identificar e entender que algumas coisas, alguns comportamentos que alguns estavam fazendo não estavam como sendo um verdadeiro discípulo, né? Então eram apenas protestantes, estavam indo para a igreja, mas precisavam melhorar em alguns aspectos, e foi muito gratificante ver mudança na vida de alguns irmãos, né, de forma tão específica em algumas áreas, né? Nós vemos o Senhor trabalhando através da sua palavra, né, da pregação do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Que é um dos grandes desafios aí da missão também, não é só pregar o evangelho, mas também trabalhar nas bases, onde muitos jovens que estão servindo ao Senhor, eles vêm trabalhando na obra do Senhor, mas precisam ser trabalhados nas bases, né? E a gente vai pedir aí a produção para passar alguns vídeos aí sobre essa questão do trabalho com a juventude, com os jovens, né? Vamos pedir a produção para colocar esse vídeo aí, onde tem os jovens. Muito bem, está aí. O senhor pode comentar sobre esse trabalho, né? Irmã Deise, irmão Augusto. Então, pastor, esse foi um estudo, né, que nós fizemos com os jovens, e também vai mostrar depois, pastor, um vídeo com as crianças, né? Ali tem jovens da nossa igreja,
e também alguns trouxeram jovens, convidados, amigos, né, para ouvir a palavra. Porque, pastor, há uma necessidade muito grande de se trabalhar justamente na base, né, para uma nova geração, para que uma nova geração, né, conheça, né, o que é realmente o verdadeiro evangelho de Jesus. Pastor, tem um fato interessante sobre essas crianças aqui. O nosso templo aqui em Wandavel é muito grande e tem muitas crianças que ficam brincando. Um dia nós vínhamos para um círculo de oração infantil, aí havia um grupo de crianças ali na rua, aí minha esposa pediu para eu parar o carro, disse, para o carro. Aí ela convidou, disse, olha, eu quero convidar vocês para irem para o culto agora, vai ter um trabalho com as crianças. E elas disseram, nós vamos, tal. E pastor, essas crianças passaram aí para a igreja, foi uma coisa, um milagre tão lindo. E elas agora estão trazendo outras crianças, estão trazendo pré-adolescentes. Foi uma coisa tão linda, porque, pastor, a nossa igreja, como é uma igreja de origem portuguesa, muitas dessas crianças e até os pais achavam que a nossa igreja era uma igreja só para brancos. Veja que coisa. Verdade. Elas achavam que não seriam bem-vindas na nossa igreja, porque achavam que era uma igreja só para brancos. E hoje, através de um convite que Deise fez, parou o carro. Hoje essas crianças estão indo para a igreja, vão para o círculo de oração infantil, vão para os cultos, domingo pela manhã, domingo à tarde. E assim, e os pais já estão percebendo algumas coisas, pastor. E alguns já vão buscar os filhos na frente da igreja, não é? Uns já trouxeram irmãos adolescentes. Então é uma coisa muito, muito, muito linda, né, que o Senhor, né, está fazendo, não é? E realmente nós temos que investir nas bases, né, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, né, mostrando a eles o que é a essência do verdadeiro evangelho. E muitas dessas crianças, pastor, não sabiam, né, nem sobre o nascimento de Jesus, quem é Jesus. Então, quando passamos em frente, encontramos com elas próximo da igreja e convidamos. Foi tão linda a forma que elas aceitaram a ir à igreja e continuam, né? E estão aprendendo cada dia mais. Já começaram a levar a Bíblia pequenininha para a igreja, a levar a ofertinha para a igreja. Então, já começamos a ver, né, realmente que elas estão se esforçando a conhecer a Jesus, a entender. E uma das crianças já estão levando também, levaram o celular para a igreja para filmar a irmãzinha cantando, para mostrar para os pais quando chegar em casa. Então, é algo muito gratificante, né? E o Senhor tem estendido as mãos sobre essas crianças e jovens e adolescentes. Vendo esse trabalho que vocês estão realizando aí com as crianças, eu me lembrei do evangelista Moody, né? Uma história que contam do evangelista Moody, que um dia ele vinha de um culto e encontrou com o irmão perguntou, como é que foi o culto hoje, pastor? Ele disse, foi uma bênção. Ele disse, quantas vidas se entregaram para Jesus? Ele disse, 2,5. Irmão disse, 2,5? Como assim? Já sei, 2 adultos e uma criança. Ele disse, não, 2 crianças e um adulto. Aí o irmão perguntou, como assim, pastor? Ele disse, é porque o adulto já perdeu a metade da vida e a criança tem uma vida inteira pela frente. Então, aleluia. Esse trabalho é muito gratificante, né? Porque quando você ganha uma criança, você ganha uma vida inteira para o reino de Deus, né? Produzindo para o reino, né? Como disse Charles Spurgeon no livro Evangelizando Crianças, eu achei interessante quando ele comenta que quando um adulto com 70 anos de idade ele se entrega para Jesus, ele não tem muito assim para produzir para o reino de Deus. Ele foi salvo, glória a Deus, né? Mas já não tem mais aquela dinâmica, aquela força para pregar, para estar envolvido. Mas quando você ganha uma criança, você tem uma vida totalmente dedicada para Deus. É muito interessante, pastor. Me fez lembrar agora, depois que essas crianças começaram a vir para a igreja, nós fizemos um evangelismo, né, ali ao redor da igreja, né, nas mediações da igreja. E as crianças estavam lá.
E é interessante que essas crianças, elas falam, né, o idioma daqui. Elas falam, na nossa região aqui, o idioma predominante assim, é até uma coisa que talvez os irmãos não entendam, mas, por favor, me compreendam. Mas, assim, mais nos negros, não é? Eles falam, o idioma predominante da cidade de Vanderbilt Park é o Suto, né? Sisuto. E eles saíram com os irmãos e as crianças, como eles já eram conhecidos, eles já entravam nas casas e diziam, já iam pregando e falando em Suto e diziam assim: olha, eu sou a minha igreja, viu? Você tem que ir para a minha igreja. Mesmo, veja, eles começando cedo, já, pouco tempo na igreja, mas já iam entrando, já iam falando em Suto, convidando, né, aquelas pessoas ali que falavam Suto também, diziam: olha, a minha igreja é aquela ali, você tem que ir para a minha igreja. E foi um irmão depois, nós ficamos na frente com o microfone e o caixa também ali, e depois os irmãos vieram contando, e eu achei isso muito interessante, que teve um pequenininho que entrava nas casas e já ia falando em Suto e dizia: olha, você tem que ir para a minha igreja é ali e tal, e foi uma coisa assim muito, muito linda, sabe? Muito linda, porque eles são daqui, né? E eles estavam falando para o povo dele, na língua dele, né? Até o missionário Emanuel citou em um programa aí na Rede Brasil, né, que Mandela disse que você quer tocar no coração do povo, fale na sua língua, né? Fale na língua dele, no idioma dele. Então, foi muito interessante isso. As crianças na sua área ali, já entrando nas casas, convidando, falando já no seu idioma, na sua língua materna. São experiências, pastor, assim, tão profundas que, assim, sabe, só mesmo estando aqui para sentir, não é? É uma coisa muito, muito tremenda. E a gente vê aí como é gratificante vermos essa reação das crianças, né? Veja, irmão, você que está participando deste programa, o quanto é importante a intercessão pela obra missionária, né? Porque, como já falamos, os missionários trabalhando nas bases, com as crianças, com os jovens, e agora essas próprias crianças, elas sentem a salvação na sua alma, sentem a alegria da salvação e ela quer compartilhar com outras pessoas. E já estão dizendo: olha, você precisa ir à minha igreja. Veja que ela já está se identificando, ela está transmitindo o gozo e a alegria da salvação, que somente quem recebe é quem sabe contar essa alegria. Mas vamos continuar, o programa está gostoso, tem muita coisa ainda pela frente. Nós sabemos, missionário, que devido ao período de pandemia, muitos problemas na área econômica, política da nação sul-africana têm tomado grandes proporções. Portanto, como a igreja tem atuado diante desses desafios? E como a igreja pernambucana pode interceder diante desse quadro? Pois é, pastor, realmente, não é? A África do Sul, ela foi extremamente afetada, né? Como todo mundo, mas aqui nós tivemos um lockdown muito, muito severo, não é? Muito severo. Para o senhor ter uma ideia, nos primeiros dias de lockdown aqui, só podia sair uma pessoa no carro. Eu não podia, por exemplo, ir no mercado com a minha esposa, nem para ir no mercado eu poderia ir com ela. Um dia nem numa farmácia. Um dia nós estávamos vindo da igreja, a igreja fechada, mas a gente sempre tinha necessidade de ir ver as coisas. E minha esposa vinha tinha que vir no banco de trás, não é? Porque assim chamava menos a atenção, né? E já assim no momento que estávamos presos, para o senhor ter uma ideia, pastor, as viagens intermunicipais foram proibidas, interprovinciais. Para o senhor ter uma ideia, por exemplo, eu não podia sair da minha cidade e ir para uma cidade vizinha, porque todas as rodovias tinham barreiras policiais e só podia se locomover quem tinha uma autorização de business, né, de algum negócio, alguma coisa assim. Então foi um período muito difícil. Sabia-se pouco da
sobre a enfermidade. Então, muitos irmãos até não queriam receber visitas, né? E a nossa comunidade é uma igreja com muitos irmãos idosos. Então, foi um desafio muito grande. Então, por conta desse lockdown muito severo, assim, muitas empresas fecharam, muitos irmãos perderam o emprego. Então, foi realmente muito difícil. E assim, mas graças a Deus, os irmãos aqui tinham muito medo, não é, de que com a crise que também tomou conta do Brasil, o pastor mandasse buscar os missionários, né? Mas graças a Deus, o nosso pastor, um homem de Deus, um amante da obra missionária, não é, Deus o orientou e ele não levou os missionários de volta. E pastor, assim, eu não tive a oportunidade ainda de dizer isso ao pastor Ailton, mas assim, não sei se ele vai assistir, mas vou dizer isso a ele, da gratidão dos irmãos, né? Os irmãos depois, muitos irmãos vieram dizer assim, olha, eu quero agradecer ao pastor Ailton, porque no momento mais difícil que nós estávamos aqui, né? Muitos pastores, muitas igrejas ficaram sem pastores, muitos pastores voltaram, muitos missionários, muitas igrejas fecharam. Aqui em Vandabel, né, igrejas foram fechadas, né? Inclusive nós temos hoje famílias muito abençoadas na nossa igreja que eram dessas igrejas muito que fechou e hoje são bênção de Deus para nós. Então, muitas igrejas fecharam, literalmente fecharam, os pastores foram embora, deixaram o povo, mas assim, com toda a dificuldade o que estava tendo aí também no Brasil, mas o pastor manteve os missionários, né, cuidou de nós, e os irmãos têm uma gratidão. Depois uma irmã chegou para mim e disse assim, olha pastor, eu fiquei com muito medo dos missionários voltarem para o Brasil, e eu disse a Deus, o que vai ser de nós ficar nesse período sozinhos aqui, sem pastores? Mas graças a Deus que o nosso pastor, o pastor Ailton, ele nos abençoou. Então, isso levou a uma necessidade, pastor, de cuidar ainda mais dos irmãos, né? Os cultos, né, foram feitos através dos... Né? E nós usamos, como também todo mundo, as tecnologias, né? Usamos os cultos online para tentar amenizar um pouquinho, pastor, essa questão social. Começamos a fazer sopões, né, na rua, né, distribuição de roupas, de cobertores. E o Senhor abençoou, pastor. Foi, assim, milagres, assim, meio ao deserto, né? Um período de pandemia, não é? Aí onde a gente achava, dizia, Deus, como é que vai ser? Mas, assim, o Senhor mandou, não deixou faltar. E, assim, ainda nos deu condição de amenizar um pouquinho, né? Não é claro, Jesus disse, né? Os pobres sempre terão convosco, né? Se os governos não conseguem acabar com a pobreza, também Jesus não foi essa a missão que Deus principal deu à igreja, mas de levar, mas também de amenizar um pouco. E nós nos sentimos muito recompensados quando a gente prega o evangelho e consegue amenizar ali um pouquinho a dor, a fome. A gente chega e pessoas dizem assim, essa é a minha primeira refeição, não é, pastor? Aqui nós estamos numa região muito fria, né, pastor? Pra você ter ideia, no inverno as temperaturas aqui ficam, já chegou a 10 graus negativo, menos 10. Então as pessoas moram na rua, sem cobertor. Então quando a gente parece pouco, mas quando a gente chega, né, com um cobertor, esse evangelismo aí foi recentemente, foi semana passada. Então o inverno já está começando e esse ano veio muito forte. E a gente não tem a ideia, né, de como essas pessoas se sentem valorizadas. Porque a cada dia, né, há uma falta de empatia, essas pessoas são desprezadas. Mas quando a gente chega, a gente conversa um pouco, procura saber um pouquinho da história deles, né, prega o evangelho, diz a ele que há esperança, ameniza um pouquinho ali a sua fome. Eles não apenas se alimentam o seu corpo,
com a comida, alimenta a sua alma, o seu espírito com a palavra, mas alimentam também a sua alma, né, com o acalento, com a atenção, né, que faz parte, né, pastor, do trabalho completo do Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Que bênção que é. Interessante, pastor. Sim, interessante, um dos momentos de evangelização nas ruas, né, um dos rapazes pediram para que pudéssemos voltar lá mais vezes, para não só, pastor, o senhor não precisa trazer a comida, a gente quer ouvir a palavra, se o senhor puder voltar e trazer a palavra, eu vou reunir meus amigos. Foi exatamente. Os amigos que usam drogas, estão ali naquele momento delicado, que não podem chegar em uma igreja e ainda é um pouco distante da igreja. E eles disseram ainda mais, né? Eles disseram, olha, pastor, eu sei que para nós entrarmos numa igreja, na condição que a gente tem, muitas vezes a gente não tem roupa, é difícil, mas eu queria fazer um pedido ao senhor. Venha pregar para a gente aqui. Eu me comprometo de reunir os meus amigos aqui e o senhor prega para nós. E pastor, eu vi aquilo, foi uma coisa assim que quebrou o meu coração, não é? Esta semana mesmo, falando com um rapaz, não é? Porque hoje nas ruas há pessoas de vários grupos étnicos, há negros, há africanas, né? E eu estava conversando com um rapaz africano, e que está ali por causa das drogas, né? Que é um problema sério também aqui. E a gente trouxe ali, deu uma roupa, e eu disse a ele, olha, a gente vai voltar aqui para cortar o seu cabelo. Aí ele disse para mim, pastor, isso é bom, mas eu não quero que o senhor venha aqui só por causa da comida, nem do cabelo, mas a gente quer, eu quero realmente voltar para Jesus, eu quero me libertar, eu quero realmente servir a Deus. Então, é uma coisa, pastor, são experiências que assim, com certeza, nunca mais nós esqueceremos. Glória a Deus, né, irmã Deise? Essa experiência, irmã Deise, verdadeiramente também deve ter marcado muito a sua vida, né? Com certeza, pastor. Você ouvir da boca deles que precisam de uma transformação, que precisam conhecer esse Jesus, né? Que eles não estão ali só apenas querendo um prato de sopa, né? Como muitos estavam recebendo pela primeira vez a sua alimentação ali já tarde da noite, naquele dia, né? Então, dizer, olha, obrigada, e eles com muito respeito, agradecendo, mas dizendo, a gente quer mais, a gente quer ouvir, né, da palavra. E em algum momento começamos também a louvar, né, no idioma daqui, em Zulu, em Suto, e eles participaram daquela adoração ali junto conosco, cantando. Então eles sabiam do hino, sabiam e adoraram, fecharam os olhos, né, alguns ajoelharam e adorando, né, ao Deus Todo-Poderoso, e isso marca os nossos corações, né? Então nós saímos dali com o coração muito gratos ao Senhor por ter feito um pouquinho só, mas conseguimos fazer para a glória de Deus, né? Levar a palavra do Senhor naquela noite fria para vidas, né, que já estavam indo ali dormir, e muitos se levantavam, né, os que já estavam dormindo, né, se levantavam para ouvir a palavra, agradecendo, pedindo para que pudéssemos voltar novamente ali. E é gratificante, né, estar aqui levando o ID do Senhor a qualquer pessoa, né, independente de quem for, né, e isso só o Senhor para continuar nos ajudando e fortalecendo aqui nesse país, né? Só o Senhor para fazer isso. Glória a Deus, né? Nós acreditamos que o Senhor Jesus, ele tem respondido também às orações da igreja em favor da obra missionária. Missionário, será que existem frutos de milagres como resposta às orações que podem ser compartilhadas conosco? Eu sei que não tem como dizer tudo, viu? Porque nós estamos já com o tempo chegando, terminando o programa, mas o que vocês puderem compartilhar é muito importante, porque os irmãos estão orando em casa e eles gostam, e como nós aqui sentimos muito fortalecidos com os testemunhos de resposta de oração. É verdade. Pastor,
Na realidade, eu ouvi do pastor Edson, né, a quem eu substituí aqui, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: Augusto, você vai ver que na missão, a oração parece que ela viaja mais rápido, né? Deus sabe a necessidade, né? E eu acredito que o senhor, que é um leitor muito mais fervoroso do que eu, né? Acho que foi Oswald Smith que disse, né, que no campo missionário é onde se vê uma maior quantidade de milagres. Então, nesse período da pandemia, nós vimos muitos milagres, pastor. Assim, em meio ao contexto social, Deus abrindo porta de emprego, não é? Teve uma irmã que teve um dia que veio agradecer em meio a um desemprego. Aqui na África do Sul, hoje, quase 40% da população está desempregada, não é? Vivendo de assistência do governo. Então, e essa irmã disse assim: pastor, veio agradecer no ciclo de oração, dizendo: pastor, eu tenho que escolher hoje qual emprego eu vou aceitar, porque glória a Deus. Eu não estou dando conta, né? Eu não estou dando conta, não é? Outra irmã foi fazer um exame, né, de câncer, e foi diagnosticada com câncer de pele. E no culto de oração, o Senhor, aquelas palavras, pastor, que a gente sabe que não é fruto da nossa fé, da nossa capacidade, que não temos, mas que é uma coisa que Deus realmente coloca na nossa boca, né? Com o intuito de glorificar Ele 100%, 200% a Ele, o nome dEle. E naquela hora saiu uma palavra, eu dei uma palavra para aquela irmã, disse: olha, irmã, a senhora vai para outro médico. E o outro médico vai diagnosticar e vai dizer que o médico anterior errou o diagnóstico. Mas não foi um erro do médico, não. Foi Deus que fez um milagre. E ela foi, pastor. E quando chegou lá, o médico que analisou ela disse: não, o médico anterior errou, a senhora não tem câncer não, na pele não. Mas aí na hora ela lembrou da palavra e disse: não, foi Deus que me curou, não é? Então, e transformações, batismo com o Espírito Santo, não é? Nós temos um jovem aqui que tem sido uma bênção, um jovem moçambicano, não é? Que o Senhor mandou, que tem ajudado bastante. E um dia, minha esposa, no culto de oração, no círculo de oração, né? Ela dirige junto com a irmã. E ela disse: hoje eu queria que Deus fizesse uma coisa diferente. E a gente foi, aí na hora, ela passou a oportunidade, eu comecei a interceder. E quando a gente percebeu, o irmão Ernesto Jesus Batinha, ele estava falando línguas, pastor. Agora, é uma coisa interessante, pastor, que aqui a gente vive com dezenas de idiomas, mas assim, quando é a língua do céu, você não tem como, não existe dúvida com relação à língua do céu. Olha, glória a Deus. É uma coisa que não... Ah, meu Deus, que língua é esse? Mesmo que você não entenda, né, Suto, Pede, Zulo, né, Xangani, não, mas Coça. Mas assim, quando o batismo com o Espírito Santo é uma coisa que não deixa dúvida. Você diz assim: não, pode ter 1 milhão de línguas na África, mas essa aí é do céu. É uma coisa extraordinária, pastor. É uma coisa que, assim, depois de uma semana, uma irmã também, irmã Pérola, que é uma irmã sul-africana, Jesus também batizou ela no círculo de oração, não é? E assim, Deus também me deu um privilégio. Na nossa igreja tinha uma irmã, não é, que morava na igreja, era viúva e morava numa casa ao lado da igreja. E os servos de Deus que passaram fizeram um grande trabalho, né? Pastor Paulo, Pastor Edson, homens de Deus que fizeram um trabalho maravilhoso, mas aquela senhora já com 80 e poucos anos não queria se batizar. Ela veio, não é, ainda quando não era da nossa, a missão não era da nossa igreja, morava ali. E
E depois de nós conversamos com ela, e baseado também em tudo que ela já tinha escutado dos outros servos de Deus, e ela decidiu se batizar. Não é? E nós tivemos o privilégio de batizá-la. Nosso pastor presente autorizou fazer o batismo dela e de outras irmãs idosas. E depois de poucos meses o Senhor aguardou para o céu, para a eternidade. Não é? Foi uma coisa assim marcante. E sem contar, pastor, mas pastor Jefferson, eu lhe digo, no campo missionário, o maior milagre é uma vida transformada. Glória a Deus. É quando você vê alguém que entende o Evangelho, né, que chega e diz assim: pastor, eu sempre fui para a igreja, mas hoje eu sei o que é o Evangelho. Eu sei o que é o Evangelho de Jesus. Eu renunciei à prostituição, às drogas. Né? Um dia um jovem me disse isso: pastor, hoje eu sei, eu ia para a igreja, mas eu nunca achei que eu precisava deixar as bebidas, as baladas, porque eu achei que Deus me amava assim. Foi assim que eu aprendi, mas hoje eu entendo, pastor, que eu preciso abandonar o pecado. Eu preciso abandonar o pecado e seguir a Jesus, né? E você vê esse jovem de olhos dobrados dizendo: Deus, me ajuda, não me deixa cair, não me deixa voltar atrás. Mas não existe milagre maiores do que esse. Muitas coisas assim, que o Senhor tem feito, pastor, livramentos, até nós mesmos recebemos um grande livramento, não é? Muitos irmãos, mas sem dúvida alguma, no campo missionário, o maior milagre, especialmente aqui na África do Sul, é quando você vê uma vida que entende o que é ser um cristão, que abandona o pecado, que abandona os ídolos, que abandona os feiticeiros, que abandonam os witch doctors, que são os curandeiros, e que vivem como um verdadeiro discípulo de Jesus. Glória a Deus, né? Vejam como é importante, né? O programa hoje está pequeno, né? Porque nós temos muita coisa ainda pela frente e já estamos chegando ao final do nosso programa. Mas, missionário, nós temos a igreja, nós sabemos que a igreja em Vanda Bell Park, ela é uma igreja estabelecida nessa cidade há muitos anos, como o senhor acabou de contar também para nós. Porém, a dinâmica social da África do Sul sempre proporciona a chegada de novos crentes e a saída de crentes antigos, pelos fatores migratórios, como já foi comentado também, econômicos, sociais e raciais. No entanto, gostaríamos de deixá-lo à vontade para que possam apresentar os pedidos de oração aos nossos intercessores que estão nos assistindo, que participam conosco, fiéis intercessores que estão também conosco no programa. E o senhor poderia, com a irmandez aí, lembrando aí, e citar alguns motivos de oração para que nós possamos, não somente hoje no programa que vamos interceder, mas também no nosso dia a dia, estarmos apresentando a Deus a necessidade do trabalho aí em Vanda Bell Park. Amém. É muito importante, pastor, né? A intercessão, a oração, está nos ajudando em joelhos, né? Com os joelhos dobrados, apresentando as grandes causas, os grandes desafios que temos aqui, como foi muito bem mencionado, para que o Senhor continue ajudando, fortalecendo, para que eles possam entender o verdadeiro evangelho, né? Ser um verdadeiro discípulo do Senhor, largar, deixar, né, para trás tudo aquilo que não é a vontade do Senhor, não, e mais procurar, como muitos ainda misturam, né, indo buscar o witch doctors, buscando também fazer feitiços, buscando crenças que não condiz, que só faz afastar cada vez mais da presença do Senhor, faz deixar cada vez mais de longe, abrir brechas para que o inimigo possa entrar, né? E é uma das causas que nós temos apresentado muito ao Senhor, para que o Senhor Jesus venha abrir os olhos espirituais dessas pessoas, desses irmãos que ainda estão lutando para deixar tudo isso para trás, né? Como vício também aqui, o aborto, né? Aqui as drogas, é tudo liberal, então faz com que as pessoas fiquem cada vez mais
vulneráveis, mas nós oramos e pedimos a intercessão da igreja em prol desses casos, para que o Senhor Jesus entre em vidas, né, e faça verdadeiramente libertação, que só o Senhor liberta, né? A palavra liberta, o Senhor liberta, é aquele que entra e transforma as vidas, né? São causas de orações que nós também contamos com a igreja do Senhor. Amém. Pois é, pastor. A questão migratória aqui, ela deixa o coração dos missionários assim na mão, né? Porque às vezes nós temos boas famílias que são bênçãos na igreja, mas de repente por questões, né, financeiras, migratórias, eles têm que voltar para o seu país, né? E às vezes, assim, tem alguns irmãos da igreja que são bênçãos e vêm conversar conosco. Olha, pastor, se as coisas não melhorarem, eu vou ter que voltar para Moçambique. E eu já começo a orar, digo, Jesus, tenha misericórdia. Mas o Senhor fez uma coisa tão linda, pastor, com uma família aqui, uma família de moçambicanos, né, que Deus trouxe para a nossa igreja, que tem sido uma bênção, crentes cooperadores, dizimistas, fiéis, e essa irmã disse assim, olha, pastor, o marido dela trabalha em Moçambique, e ela disse, olha, pastor, eu vou voltar para Moçambique, meu marido trabalha lá, eu estou pedindo a Deus que faça alguma coisa aqui, se não tem condições. Aí eu disse, meu Deus, tenha misericórdia, Jesus. É uma irmã que ajuda nas crianças, a irmã que está na doutrina, está no círculo de oração, está no evangelismo, a irmã que pega os irmãos no carro, traz para a igreja. Aí o esposo também, um homem muito sério, um homem de Deus. Eu digo, Jesus, tenha misericórdia. E, pastor, Deus fez um milagre tão grande que o patrão desse irmão, ele é sul-africano, né? E tem uma companhia lá em Moçambique. E esse irmão é um gerente lá da companhia. E esse patrão chamou o irmão e a esposa para uma reunião. Veja como Deus faz. Chamou o irmão e a esposa para uma reunião e chegou para a irmã e disse assim, olha, eu acho que você talvez não está entendendo por que você está aqui. E ele estava lá com a sua ex-esposa, que é sócia dele, é ex-esposa, mas é sócia na companhia. Ele disse assim, olha, eu estou aqui, meu casamento foi destruído porque a minha vida de viajando então atrapalhou. E eu sei que você sofre, porque o seu marido passa às vezes meses trabalhando lá em Moçambique sem vir, você tem 2 filhos. Mas eu quero dizer que eu quero fazer uma coisa com vocês. Todo mês eu vou pagar uma passagem aérea para você e suas 2 filhas visitar o seu marido lá em Moçambique. E vou lhe dar um salário. Aleluia. E vou lhe dar um salário para você. Você vai fazer alguns trabalhos para mim, mas você vai ganhar esse salário e vai ficar na sua vida normal. Mas vou lhe dar um salário. E vou lhe pagar uma passagem aérea todo mês para você visitar o seu esposo, porque eu não quero que o seu casamento seja destruído como o meu. E a irmã, quando contou isso, eu disse, meu Deus, glória a Deus. Eu digo, Jesus, só o Senhor mesmo para fazer uma coisa como essa, pastor. É coisa que a gente fica assim, menina, imagine, em plena crise financeira, não é, no país, o patrão, né, vai pagar em torno de... É como se estivesse viajando de Recife para São Paulo, não é? Uma vez por mês. Porque ele diz assim, eu sei que eu tenho exigido muito do seu esposo e eu não quero que vocês sofram o que eu passei. Então eu vou fazer isso com vocês. E para nós foi uma vitória. E a gente vê que é realmente a oração, pastor, os milagres, né? As intercessões da igreja. E a irmã contou isso na igreja. Eu botei ela domingo passado para agradecer. A igreja louvou a Deus, glorificou a Deus. E realmente foi... são essas coisas que nos fortalecem. Deus. Sabe, pastor? Em meio aos desafios, às lutas, que o Senhor sabe, né? A gente deixa o nosso país, a nossa família, a nossa igreja, o nosso pastor,
os nossos amigos, não é estar aqui distante, por mais que a gente tenhamos companheiros, mas a vida do missionário ainda, né, devido à própria característica, é uma vida muito solitária, né? Cada um tem a sua vida, né? Mesmo que, graças a Deus, estamos juntos, mas os desafios são grandes, momentos de tristeza, momentos de lutas, de batalha, mas esses milagres, eles nos fortalecem. Amém. Nos fortalece, e é Deus dizendo assim: vai, continua, que eu estou aqui, eu estou te ajudando. Missionário, para a glória de Jesus. Olha, missionário, eu sei que o senhor tem muito o que dizer, o coração está abrasado, mas estamos chegando ao final do nosso programa. Eita Deus, o programa passou tão rápido. Os africanos, os irmãos, Oxás. Que pena, né? Assim, nós chegamos aí ao final do nosso programa, mas nós estamos agradecidos a Deus por tudo que acabamos de ouvir e vemos aí a necessidade de estarmos intercedendo pelo trabalho aí em Vanderbel Park. Nós vamos orar ao Senhor, rogando a bênção de Deus. Vamos estar... Eu queria dizer que eu guardei uma palavra sua quando eu tive o privilégio de trabalhar com o nosso pastor junto ao Senhor aí na superintendência das campanhas, né? E o Senhor sempre me dizia: Augusto, visita. A visita é uma coisa muito poderosa. E eu quero dizer ao Senhor, não é, que assim, nós temos realizado esse trabalho aqui de visita. E é um trabalho que tem surtido muito efeito, pastor. Muito efeito. Visita, né, nos lares daqueles irmãos, fazemos um culto ali. Tem até nos vídeos aí que os irmãos que nós enviamos. E realmente é uma coisa muito poderosa a visita. É uma coisa muito poderosa, pastor. Aí é um evangelismo numa comunidade chamada Muvango, né? Não é? Aí tem, como você pode ver, a comunidade, muitos irmãos, eu falando e o irmão estava traduzindo, eu acho que era para Suto, né? Para a língua, já que na comunidade, pastor, eles falam mais as línguas maternas, né? Falam mais as línguas maternas. Entre eles, né? Então o irmão estava traduzindo ali para uma das línguas aí que é muito falada na comunidade. Glória a Deus, que maravilha, né? O trabalho de missões realmente ele mexe com o coração da gente. Nós que estamos aqui, nós ficamos assim com o coração abrasado. Imagine vocês que estão aí vivendo de dentro desta realidade. Mas, como havíamos falado, chegamos ao final, né? Chegamos ao final do programa Intercessão. Tínhamos outras oportunidades, assuntos para perguntar aos nossos missionários. Mas, se Deus quiser, nós teremos outra oportunidade, missionário Augusto, missionária Deise, de poder estarmos juntos de novo aqui no programa Intercessão. E, neste momento, nós vamos rogar a bênção de Deus sobre a África do Sul. Estaremos intercedendo aí pela missão em Vanderbel Park. Os irmãos já viram aí os pedidos de oração que os missionários citaram. É claro que não deu para dizer tudo, mas os irmãos vão junto conosco agora, já encerrando o programa. Vamos estar orando e pedindo a bênção de Deus sobre a vida dos nossos missionários e também por aqueles que estão fazendo seus pedidos de oração. Antes, porém, nós queremos, em rápido tempo, né, agradecer e deixar as considerações finais aí, evangelista Augusto, missionária Deise, suas palavras, considerações finais, né, porque já chegamos assim ao final do nosso programa. Amém, pastor Jefferson, obrigado, agradecendo ao nosso Deus, em primeiro lugar, e também ao nosso amado, querido pastor presidente, que é um pai, não é, que tem a igreja, ama muito nosso pastor por esse investimento, né, na obra missionária. Deus abençoe o nosso pastor, a todos os irmãos, a nossa querida Rede Brasil, né, essa casa, né, que eu amo tanto. Passei aí quase 9 anos do programa Deus Fala o Coração, amo muito a Rede Brasil. E ao senhor, pastor, que também que é um pai, né, também espiritual. O senhor sabe do carinho, do amor que nós temos pelo senhor. E é um privilégio poder estar
participando junto com o senhor dessa programação. Eu também agradeço ao Senhor por essa oportunidade, ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso pastor presidente por essa oportunidade, ao pastor Jefferson. Foi um prazer, uma honra muito grande participar juntos e mostrar um pouquinho da obra missionária aqui na África do Sul, em Vandavel Park. Amém. Neste momento nós vamos estar orando, rogando a bênção de Deus. Vamos pedir à missionária, né, irmã Deise, para estar orando ao Senhor, apresentando esses objetivos, esse pedido de oração que foi citado e também orando pelos nossos irmãos que estão compartilhando conosco nas redes sociais, fazendo seus pedidos de oração. Vamos pedir à irmã Deise para estar orando ao Senhor. Amém? Amém. Oremos juntos. Senhor, estamos aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por estarmos aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Abençoa o nosso pastor, Jesus, a missão, os missionários aqui na África do Sul, pastor Moisés, sua família, pastor Emanuel. Jesus, toda a missão da tua igreja, Deus, no mundo, a tua igreja aqui em Vandavel Park, tenha misericórdia de nós, guarda-nos no teu sangue, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Abençoa teu servo, pastor Jefferson, aleluia. A Rede Brasil, Senhor, manda aquilo, Senhor, que tu sabes que nós necessitamos em todas as áreas, Senhor, em nome de Jesus. Ó, Senhor, tu és poderoso. Aleluia. 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 Porque tu és aleluia. Continua, Senhor, fazendo as tuas maravilhas e o teu querer, porque nós só temos que te agradecer por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós agradecemos aos missionários que estiveram conosco, Deus abençoe. A você que esteve sintonizado conosco até agora no programa Intercessão, que Deus recompense a todos com bênção dos céus. E aguardamos você, se Deus quiser, no próximo programa, às 5h30 da tarde, juntos, para estarmos intercedendo e também aprendendo um pouco da palavra de Deus e crescendo no conhecimento do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.